Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Abra comigo a Bíblia em Gênesis, no capítulo 33, por favor. Gênesis, capítulo 33. O versículo 10. Primeiro livro da Bíblia, facinho. Quando você vier à igreja, traga caneta, traga papel, anota. Há coisas que você só vai ouvir uma vez na vida. Perdeu para sempre. Tua mente não vai guardar tudo. Então tem coisa que você tem que anotar. Quem sabe amanhã você não vai estar no lugar onde você vai ser muito usado por Deus e vai ter uma porção de mensagem já para pregar. Então sempre guarde, sempre anote em nome de Jesus. A palavra que eu quero trazer para você hoje, irmãos, é uma palavra que eu penso assim, todo pastor, você já teve vários pastores. Você já teve aqui pastor João Batista. Quem é da época do pastor João Batista? Até pastor Jaime passou por aqui, né? Quem é da época do pastor Jaime? Quem é dessa... Olha só como é que a gente tem tempo aqui. Teve o pastor Camilo, quem é da época dele, do pastor Camilo? Teve o pastor Guilherme, só o pastor Guilherme foram 7 anos. E agora tem o pastor Paulo há 3 meses. Então, eu penso assim, em todo esse tempo na igreja, eu penso que você cresceu na fé. Você não pode estar tanto tempo dentro da casa de Deus e não ter crescido. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o crescimento espiritual. Todos nós precisamos crescer espiritualmente, todos nós. Inclusive tem um livro do Kenneth Hagin que é fora de série, Crescendo Espiritualmente. Quem já leu esse livro do Kenneth Hagin, Crescendo Espiritualmente? Só 1, 2, 3. Você devia ter lido. É fantástico. E o que Deus quer é que você cresça. Amém, povo de Deus? Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Quem tem filho assim? Imagina se teu filho não crescesse, ficasse pequeno para sempre. Na verdade, as crianças crescem e você nem vê, né? De repente já estão grandões. Você... Mas eles têm que crescer. Se não crescer, alguma coisa está errada. Se o seu filho não cresce, você vai ver, tem alguma anormalidade. Nós também, quando chegamos na igreja, né? Vamos dizer assim, éramos crianças na fé. Eu lembro o dia que eu cheguei na igreja a primeira vez, nem achar as coisas na Bíblia eu não sabia. Não sabia nada da palavra de Deus. Não sabia nada das coisas de Deus. E aí você começa a caminhar com Deus e vai descobrindo. Era uma criança. Criança não pergunta um monte de coisa. Mãe, o que é isso? E sai cada uma, né? Sai cada pergunta assim que você faz assim. Onde é que tirou isso? E eu questionava tudo. Vem cá, como é que é isso aqui? Por que isso aqui? Como é que eu faço assim? Criança. Eu precisava que alguém me acompanhasse. Eu precisava que alguém orasse por mim praticamente todo dia. Me carregasse no colo mesmo, porque eu era criança. Criança não é assim? É. Mas com o tempo você precisa ir crescendo. Hoje eu não preciso que ninguém ache nada na Bíblia, eu acho. Hoje eu não preciso que alguém ore por mim todo dia. Eu sei orar, eu sei buscar Deus. O tempo passou e eu cresci. Como é que anda o seu crescimento espiritual? Essa palavra vai falar bastante disso. Então, antes de eu ler o texto, preste atenção aqui para colocar você dentro do texto. Vou procurar resumir o máximo para chegar aqui onde eu quero chegar. Você sabe que o Isaac tinha 2 filhos, que eram gêmeos bivitelinos. Univitelinos são iguaizinhos, bivitelinos são diferentes. São gêmeos, mas não tem nada a ver um com o outro, né? Eles eram bivitelinos. A Bíblia diz que o Jacó era todo liso, o Esaú era cabeludo. Tinha muitas diferenças entre eles. E a palavra diz que os 2 nasceram. Um tornou-se caçador, que foi o Esaú. O outro tornou-se ali um pastor, ficava em casa, cuidando, né, das ovelhas, cuidando das coisas de casa. E a Bíblia diz que os 2, então, estavam ali. E um dia a Bíblia diz que o Jacó, o próprio nome Jacó quer dizer enganador ou suplantador. O irmão dele nasceu primeiro, o irmão dele tinha direito à bênção. A bênção da primogenitura. Dava uma série de regalias para ele. O mais velho tinha direito à imposição das mãos do pai antes do pai morrer. O mais velho assumiu o controle da família depois que o pai morria.
tinha direito a uma parte maior da herança, enfim, tinha uma série de bênçãos que alcançavam o mais velho. E o Esaú era o mais velho. Só que você conhece a história, a Bíblia diz que um dia o Esaú foi para o campo, foi caçar, voltou sem nada, voltou com fome. O Esaú tinha feito um guisado, uma sopa de lentilhas. E a Bíblia diz que o Esaú pede um pouquinho daquela sopa e o Jacó fala, não dou não. Eu troco contigo, você me dá a tua bênção. Deixa o seu filho mais velho. Me dá esse direito que você tem de ser o mais velho. E eu lhe dou a comida. E a Bíblia diz que o Esaú falou assim, o que adianta a bênção de ser o filho mais velho? Só vai acontecer quando meu pai morrer mesmo. Eu estou com fome agora. Me dá essa comida aí e fica com a bênção para você. A Bíblia diz que ali o Esaú jogou fora o direito à primogenitura. Ele jogou fora o direito à bênção dele, não quis. Desprezou, a Bíblia diz. Meu irmão, não despreze a bênção que Deus está dando para você. Às vezes a pessoa troca a bênção que Deus deu por um prato de lentilhas, por uma bênção momentânea. Troca um casamento de anos por uma noite de amor que vai destruir a sua vida, vai acabar com você. Não troque aquilo que Deus lhe deu por algo momentâneo, passageiro, por um prazer momentâneo. Eu estou com fome. É aquilo que é momentâneo, né? E tem muita gente trocando a bênção de anos por algo momentâneo que vai acabar com você. E depois você não vai ter de volta. E ele trocou. A Bíblia diz então que o Jacó vai e recebe a bênção. Vou resumir o máximo, eu estou dizendo aqui. Só que quando o Esaú percebeu a besteira que ele tinha feito, já tinha feito. Eu costumo falar que sábio é aquele que valoriza as coisas antes de perdê-las. Porque tem gente que só vai valorizar depois que perde. E a hora que ele acordou para a besteira que ele tinha feito eu troquei minha bênção com meu irmão, e agora? Aí a Bíblia diz que ele vai até o pai para falar com o pai. Pai, mas o senhor não tem outra bênção para me dar, não? O senhor só tinha aquela. E o pai falou, não tem outra bênção para lhe dar, não, era só aquela. Você jogou fora. E quanta gente jogou a bênção fora? Casamento fora, ministério fora. Quanta gente, irmão. E depois não teve mais. E aí, com raiva do irmão, ele falou, meu irmão me enganou. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar o meu irmão. Primeira oportunidade que eu tiver, quando o papai morrer, eu vou matar o meu irmão. E aí o Jacó, para não morrer, fugiu. A mãe dele falou para ele, foge, porque eu não quero perder um filho, não. E ele foge. E ele fica 20 anos fora. Nesses 20 anos, Deus abençoou a vida dele. Chegou lá sem nada, na terra do tio dele. Lá Deus deu condições a ele, tornou-se um homem rico, cheio de filho, porque um homem bem-sucedido na época, quanto mais filho, melhor. Ele tinha 12 e ainda tinha uma menina ainda. Tinha ali, então, seus empregados, tinha ali o seu dinheiro, tinha ali suas esposas, seus filhos. E um dia Deus falou para ele, você vai voltar lá para a casa do teu pai. Até porque o Jacó tinha feito um voto com Deus assim, no voto incluía isso. O Jacó falou com Deus, Deus, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, um lugar para eu ficar, e eu voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Então ele já tinha recebido um lugar para ficar, já tinha recebido comida, roupa, mas faltava voltar para a casa do pai dele em paz, porque ele tinha pedido isso para Deus, e Deus cumpriu. Deus falou, já te dei tudo, falta você voltar em paz para a casa do teu pai. Só que como voltar em paz para a casa do pai se o irmão dele estava lá querendo matá-lo? Se o irmão dele o jurou de morte? Mas Deus mandou ele voltar. Com certeza ele pensou 2 vezes, mas eu vou voltar, meu irmão quer me matar. Mas ele voltou. Mas ele foi com medo. Vou chegar lá, meu irmão vai querer me matar, mas eu tenho que voltar. E aí ele volta. E a Bíblia mostra que ele, com medo do irmão dele e tal, ele vai e prepara um presente para dar para o irmão. Dá um presente para limpar minha barra, né? Amenizar, né? A pessoa está brava comigo, eu dou um presente para ela, pelo menos já dá uma... O Jacó não era bobo, não. Não é assim? Alguém está bravo contigo, dá um presente, já dá uma adoçada, né? Enfim, ele preparou um presente para o irmão dele. E a Bíblia mostra o momento em que os dois se encontram. E a Bíblia diz que o Esaú pulou no pescoço dele, mas não para matá-lo. Pulou abraçando como irmão. Diga glória a Deus.
porque Deus quebrou aquela inimizade que havia entre os irmãos. Deus quebrou aquela parede do diabo que estava entre os irmãos. 20 anos sem falar com o irmão dele. E talvez tem gente aqui que está com uma parede, que não fala com o marido há um tempão, não fala com o filho há um tempão, não fala com a mãe há um tempão. Essa parede tem que cair hoje em nome de Jesus. Até quando você vai ficar com essa parede aí? Entre você e o seu irmão, entre você e sua mãe, você e seu marido. Podiam estar desfrutando da bênção do casamento junto, mas a parede no meio não deixa. Tira essa parede. E a Bíblia mostra o momento em que os dois se encontram. Até aqui foi só a introdução para eu falar o que eu quero falar. Vamos ao momento em que eles se encontram, então? Mas eu precisava falar para você entender. Quando se encontram os dois, a Bíblia diz que o Esaú veio com 400 homens valentes com ele. Porque o Esaú veio para matar o Jacó mesmo. O Esaú estava tão bravo com Jacó que ele disse, eu vou contra o Jacó com 400 homens, vou acabar com ele mesmo. Se você vem contra um homem que só está com a família dele, sem soldado nenhum, com 400 contra um, é um massacre, né? O Esaú queria matar o Jacó mesmo. O Jacó não tinha nada, só tinha a família dele e os animais dele. E os empregados, mais nada. A Bíblia diz então que os dois se encontram. Olha comigo no verso 10. E eles conversam. Ali os dois se abraçam e tal. E após esse encontro, onde os dois se abraçam, se entendem, o verso 10 diz assim, então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. O rosto de Esaú não era mais como o rosto de um homem irado querendo matar. O Jacó viu Deus no rosto dele. Quando você perdoa, Deus vê Deus no teu rosto. As pessoas veem Deus no teu rosto. As pessoas ao seu redor vão ver Deus no seu rosto quando você perdoa. Quando está magoado, as pessoas não veem Deus, não, vê outra coisa. Mas quando você perdoa, aí as pessoas conseguem ver Deus em você. 11. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, porque tenho de tudo e estou com ele, instou com ele, né, insistiu com ele até que a tomou. 12. E disse, é aqui que está a palavra, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. O Esaú falou para ele, vamos embora junto, irmão. Vamos para casa junto, para a casa do meu pai, a gente está 20 anos sem se ver. Vamos junto conversando aí, vamos pelo caminho juntos. Vamos todo mundo junto aí. A resposta do Jacó, porém ele lhe disse, meu senhor, sabe que esses filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Preste atenção aqui. O Esaú estava com 400 homens. O Jacó estava com seus animais, suas esposas, ele tinha 2, porque ele foi enganado na terra dele, tinha que casar com a mais velha primeiro, depois casar com a mais nova, e aí ele teve que cumprir como era lá na terra. Hoje não é assim, né? Mas na época era assim, o costume. E ele tinha suas crianças. Então, o Esaú falou para ele, vamos embora junto para a casa do papai. Poxa, agora que a gente está tudo de bem, né? E é tão bom quando fica tudo bem, né, irmão? Quando se acerta, quando irmãos que não se falavam voltam a se falar, né? Vamos embora junto. Só que o Jacó falou para ele, olha, irmão, não tem mais inimizade entre nós, nos acertamos aqui, mas não posso ir contigo, não. Mas por que você não pode ir comigo? Vou lhe dizer. Você está com 400 homens adultos. Eu estou com as minhas mulheres e com as minhas crianças. Então, se a gente for andar junto, os passos das crianças são diferentes, são menores. As crianças têm perna pequenininha, têm dificuldade para andar. Não dá para andar junto, não, porque vou atrasar você, então segue você, depois eu chego lá. O Esaú, então, foi na frente, com os 400 homens que ele tinha. E o Jacó foi depois no passo do gado, porque o gado anda devagarinho, e no passo dos meninos. O Esaú vai na frente, no passo dos homens.
Tinha 400 homens com ele. E o Jacó foi atrás no passo dos meninos. Em qual passo você tem andado? No passo dos homens ou no passo dos meninos? Como é que tem sido a sua caminhada? Você ainda caminha como menino, passos curtos? Ou caminha como homem, passos largos? É um menino ainda? Ou já amadureceu, já cresceu na fé? Está há tanto tempo na igreja. Em qual passo você tem andado? No passo dos homens ou no passo dos meninos? O passo dos homens é mais rápido. O adulto vai embora, né? Agora, como é que é para andar com uma criança? A criança, imagina que você fosse, por exemplo, sei lá, andar uma distância aí, e você fosse com uma criança pequena com você. Essa criança vai querer colo, vai. Ô mãe, tô cansado, minha perna tá doendo. Vamos, meu filho, vamos embora, vamos embora. Não, mãe, não dá para andar mais não. E aí você que já está lá na frente, ele vem atrás, você vai ter que esperá-lo, né? Ô meu filho, aí vem ele. Ainda vem emburrado, né? Quando você não pega, quando você não dá cola, como é que ele fica? Não fica com bico? Aí vem ele atrás de você com um bico desse tamanho. Mamãe, também fica me fazendo andar aí. Ô mãe, me dá colo, mãe. E vai ele. O Jacó sabia que se ele fosse junto com Esaú, ele ia atrasar o Esaú. Então ele teve que ir no passo das crianças. Vamos devagarinho aqui. Mas se ele tivesse junto com Esaú, se ele tivesse andando com homens, ele chegaria mais rápido. Mas porque estava no passo das crianças, demorou a chegar. Chegou! Ah, pastor, mas chegou, mas podia ter chegado mais depressa. Você não gosta de chegar mais depressa? Quando você está indo para um lugar muito distante, você não quer chegar logo lá? Não é ruim quando algo te atrasa? Esses dias eu estava vindo do Rio de Janeiro para cá, quando eu cheguei em Congonhas, tinha acontecido um acidente na frente. O meu GPS estava marcando que eu ia chegar em casa às 7h30 da noite, eu todo bobo. Só que aconteceu o acidente e não passava nada. Fui chegar em casa já da meia-noite. Ainda assim, porque eu cortei, falaram para mim, se entrar por aqui, ó, eu não conhecia nada, né? Se eu entrar por aqui, o senhor consegue sair lá do outro lado e tal. Eu falei, então vamos embora. Entrei, fui perguntando. Aí tinha um bonzinho lá que me ajudou, falou, vou te levar. Pegou a moto dele, foi na minha frente, me guiando para uma rua, desce, sobe. Falei, pô, sozinho nunca. O GPS encaducou, falei, ia ficar perdido lá dentro daquele negócio. Enfim, consegui sair, mas fui chegar em casa já da meia-noite. Então, você contando que ia chegar 7 e pouca, meia-noite. Glória a Deus, cheguei. Mas não fiquei feliz porque cheguei atrasado. Cheguei mais tarde. Você não gosta de chegar mais cedo? Você não fica todo bobo quando chega mais cedo? Poxa, faz até festa, né? Cheguei mais cedo hoje, aí. Né? Quando você chega em casa mais cedo, seu marido chega mais cedo, não fica até feliz. Ei, mozão, chegou cedo. Hein? Quando chega atrasado é ruim, né? Escute. Em qual passo você tem andado? No passo dos homens? Ou seja, você já é um homem ou uma mulher. Quando eu falo homem, eu falo já é uma pessoa madura. Ou ainda está no passo dos meninos, ainda anda com passos pequenos como se fosse uma criança, apesar de já estar tanto tempo na casa de Deus. Se é um novo convertido, tudo bem, você está começando a ser uma criança. Mas você consegue imaginar alguém grande com a chupeta na boca? A irmã falou ali, credo. Você imagina um cavalão grandão com uma mamadeira na boca? Tenta trocar a fralda dele, grandão. Infelizmente, existem casos, né, de pessoas assim, né? Mas eu estou falando assim no sentido de, poxa, bom é quando cresce, bom é quando avança. Aí é que é o bom. Eu estou falando aqui de uma caminhada espiritual, irmãos. A necessidade de eu e você amadurecermos na fé. Quem está entendendo a palavra, você está entendendo? Às vezes o pastor queria avançar um pouco mais, mas não pode, porque o povo dele, ele sabe que é um povo que não pode andar muito, não pode caminhar muito. O Jacó era assim. O Jacó vinha andando depressa, de repente, opa, peraí, meu filho é pequenininho, vai cansar a perna e vai morrer. As vacas, as ovelhas, olha, tem animais meus que estão aí dando leite, outros têm cria. Se eu andar muito depressa, eu mato todo mundo. Irmão, se o pastor forçar muito o ritmo, ele mata todo mundo. Então, às vezes, ele tem que andar devagarinho, de acordo com o que o povo está andando. Então, mas se o povo anda mais depressa, fica mais fácil. Agora, se a gente anda devagar, a gente atrasa os outros.
A gente às vezes atrasa a obra de Deus porque a gente está andando muito devagarinho. A gente está muito tempo na igreja, mas a gente ainda não avançou. Nós não podemos ser meninos a vida toda. Nós precisamos crescer na fé. O tempo da gente aqui é pequeno para falar. Esse é assunto para eu falar vários dias. Se Deus deixar, a gente fala mais dias. Mas é importante crescer na fé. Até quando você vai ser um menino ainda? Já na igreja há muito tempo, mas ainda precisa de uma babá. Quem é que precisa de babá? Adulto ou criança? Criança. Você ainda precisa de alguém vigiando você. Você ainda precisa de alguém orando por você todo dia. Eu costumo dizer o seguinte, quando termina a reunião, se você precisa de uma oração, a gente ora. Está aqui os pastores para orar sem problema nenhum. Amém ou não amém, pessoal? Só que tem dias que você não precisa de uma oração, porque só a palavra já bastou. Tem dia que só o louvor já bastou, irmão. Tem dia que eu podia terminar o culto só no louvor e ir embora. Falar, gente, não precisa nem de palavra, já está bom, para mim já está bom. Mas aí você vai ao final do culto e pede uma oração, porque você se acostumou a pedir uma oração. Você não precisava, mas é um costume. Pastor David, ora por mim. Não pode ser um costume, você não precisa, o culto já te abençoou. Isso é meninice ainda. E se eu te ensino a orar por você todo dia, mesmo depois da bênção do culto, eu estou sendo menino também. Se eu oro por você todo dia, depois de um culto abençoado, eu estou sendo mais menino que você ainda. Eu tinha que te ensinar, peraí, irmão, hoje não precisa de oração não. Eu lembro o caso de uma moça, já contei isso aqui, que todo dia ela pedia oração para dormir. Eu lembro dela, ela era loura com olho azul, parecia até o mar o olho dela. Ela falava assim, pastor, ora por mim que eu não consigo dormir. Eu orava, ela dormia. No outro dia vinha ela de novo, pastor, faz uma oração para mim, que eu não consigo dormir não, se eu oro eu durmo. Eu orava, eu dormia. Um dia ela veio falar comigo, pastor Paulo, faz uma oração para mim. Eu falei, hoje eu não vou orar não. Eu não estava sendo mal com ela, eu estava ensinando para ela. Vai depender de mim para sempre? Eu falei, irmão, hoje eu não vou orar por você não. Você vai ler o Salmo 4, verso 8, quando chegar em casa, e diz assim, em paz me deitarei, logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. E você vai deitar, vai repreender esse espírito de insônia e você vai dormir. Antes de orar, você vai falar, espírito de insônia, eu te amarro em nome de Jesus, você vai dormir. Nunca mais precisou de uma oração para dormir. E se eu ficasse todo dia orando por ela? Aí eu troquei, fui trocado. Aí o pastor que viria ia ser a mesma coisa. E olha, quanto tempo tem isso? Isso já tem uns 15 anos. Ia estar até hoje lá dependendo da oração dos outros. Se eu não ensinasse a ela, eu estaria pior do que ela. Se eu não te ensino, eu sou pior que você. E dependendo de mim, igual uma criança. Criança é que é assim, eles têm que chamar para almoçar. Criança, vem almoçar. Botar comida na boca. Fala assim para o seu irmão, ainda tem que botar comidinha na tua boca ainda? Fala para ele. Você ainda depende do pastor para te dar uma palavra aqui do altar ou você lê a Bíblia em casa? Você ainda depende de alguém orar por você todo dia? Ou você já está orando? Escute, irmão, por favor, volta a dizer. Se você precisa, a gente ora sem problema nenhum. Amém ou não amém? Amém. Ah, pastor, me ofendi com essa palavra, eu vou embora. Porque você é criança mesmo. Por isso é que vou embora. Se você for maduro, você aguenta. Maduro não aguenta? Paulada, aguenta ou não aguenta? Palavra mais dura? Imagina você ter que ficar pensando que não vou falar não, porque senão vai machucar. Mas a gente às vezes se machuca por qualquer coisinha, irmão. Tem gente que parece que é feito de vidro. Fala assim, irmão, tu é feito de vidro, quebra à toa? Não tem aquelas coisas que você tem que tomar cuidado? É igual ovo, né? Cuidado com esse ovo aí. Esse dia minha esposa comprou ovo lá e fica recomendando. Paulo, cuidado que isso quebra. Eu falei, leva você então, que a mulher já sabe levar o ovo, né? O homem quebra. Tem gente que parece que é feito de ovo, quebra a toa, casca de ovo assim, quebra a toa. Se você falar alguma coisa mais dura, vou embora. Vou embora. Por que vai embora? Porque é criança na fé. Quando eu perguntei, tem gente que já está aqui desde o pastor Jaime. O pastor foi trocado, tem gente que sabe que o pastor saiu. Ah, o pastor foi embora, eu vou embora também. Porque você é criança na fé. Você não está aqui por causa do pastor. Ah, mas o pastor falou um negócio que eu não gostei. Meu irmão, o dia que você entrar aqui, eu vou falar o que você gostou, alguma coisa está errada. A maioria das vezes você não vai gostar mesmo não, não é para você, sabe, Deus não está preocupado se você gostou ou não, é para te consertar. Às vezes você vai no médico, aí o médico fala para você, ó, você vai ter que parar de comer isso, isso e isso, você gosta? Imagina, você gosta de comer um empadão, ele fala assim, eu não posso comer empadão mais não, você vai ficar feliz com ele? Mas vai parar de comer para não morrer, ué. A palavra vem para nos consertar. Você não vem para ouvir o que você gosta de ouvir ou o que você quer, você vem para ouvir o que você precisa ouvir. E a gente, quando é maduro na fé, a gente entende isso. Quando a gente é criança, a gente vai embora.
Não gostei daquilo que aquele pastor falou, não gostei daquilo, não gostei. Você está aqui por causa do pastor? E às vezes a palavra vem certinha, né? Ah, né? Como diz o outro, a carapuça vem, tchum. Você fala assim, ai, 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 ai. E tem dia que a palavra te dá cada lambada. Dá ou não dá? Quem já levou uma surra boa na igreja aqui? O pastor pregando e você chega a olhar para o irmão do lado, dá uma risadinha. Chega até a rir, e fala assim, irmão, pastor hoje está inspirado, né? E o couro comendo. Você acha que Deus quer matar você quando te dá uma palavra dura, rapaz? Quer que você cresça, irmão. Diga glória a Deus, irmão. Não posso ser criança para sempre, não. Está dentro da igreja há muitos anos e ainda depende dos outros ainda. Pior seria eu se te ensinasse a depender de mim. Você vai ver que o missionário, em momento algum, te ensina a depender dele. O missionário fala para você ler a Bíblia. O missionário fala para você andar com Deus, irmão. Para você parar de depender dos outros. É claro, é natural. Quando você começa, você precisa de alguém cuidando de você, mas você está andando na igreja, ainda precisa que alguém fique pedindo por você, ainda fique... É porque você não cresceu na fé. Ainda está andando no passo dos meninos, ainda não anda como homem. O homem tem passos largos. A criança vai devagarinho, ainda vai com bico ainda. Vai fazer bico por qualquer coisa. Ah, o irmão não apertou minha mão na rua. Encontrei com a irmã ali. Como é que é o seu nome, irmã? Larissa. Encontrei com a Larissa passou, não apertou minha mão. Também... Estou falando que ela faz isso, não. Estou dando só exemplo, né? Eu não vou mais na igreja, não, porque ela na igreja ela me vê, mas na rua não me viu. Uma vez eu passei por um irmão, às vezes acontece isso, né? Já aconteceu você passar por alguém na rua e não ver? Comigo acontece muito. Se eu passei por alguém aqui e não vi, já peço desculpa. Vê se você está desligado. Aconteceu uma vez que eu passei para uma pessoa na rua e não vi, estava correndo para resolver um negócio. Pastor, o senhor não me viu. Eu falei, irmão, não vi, não. Vou sair da igreja por causa disso? Eu vou sair da igreja, o pastor Paulo não me viu na rua. Às vezes você está na correria, mas igual aqui. Às vezes eu peço o pastor Gladson para resolver um negócio para mim. Pastor Gladson é igual uma bala para resolver. Se ele passar por você e não te viu, pastor Gladson não me viu, não volto mais na igreja. Irmão, nem viu mesmo, não. Vai sair daqui por causa... Sabe, a criança, por causa de bobeira, sai da igreja. Por causa de qualquer motivo. Ah, mas o pastor falou assim. Poxa, aí fica difícil, né? Não é bom você tratar com uma pessoa madura, que você pode falar e você sabe que a pessoa não vai se ofender com você? A criança se ofende à toa, fica de mal à toa. Fala para você, irmão, tu fica de mal à toa também. Mas igual a criança fazia assim. Como é que a criança fazia? Assim? Assim? Como é que é o negócio? Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Lá no Rio não tinha essa não, essa eu aprendi agora aqui. Belém, Belém, nunca mais fico de bem. É coisa de criança, irmão. Eu falei para você que uma vez a senhora levantou da igreja porque alguém sentou no lugar dela, ela foi embora. Ninguém tem lugar na igreja, não. Estou te falando diante de Deus, não levantou, nunca mais voltou na igreja. Criança na fé. Sai da igreja por qualquer coisinha, qualquer bobeira. Ah, o pastor atrasou um pouquinho, demorou um pouquinho no culto. Aí você sai da igreja. Por qualquer motivo, qualquer bobeira. Ah, o pastor deu uma palavra mais dura um pouquinho. Jesus, certa vez, lembra que Jesus deu um discurso duro uma vez? Mas puxou a orelha bonito. Aí a Bíblia diz que um outro começou a sair e falou assim, esse discurso é muito duro, não dá para mim não, amigo, vamos embora. Aí Jesus falou para os discípulos dele, vocês também não querem, não? Podem ir. E aí o Pedro levantou o dedão e falou, Senhor, para onde ir eu tenho. Pedro não falou para onde, ele falou, para quem irem? Para onde ir tu tem. Mas para quem que tu vai? Para onde ir tem igreja aos montes. Mas para quem? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Eu vou para quem, Jesus? Não tem outro, só tem o Senhor. Tem que ficar aqui e segurar minha onda. Porque aí, irmão, você vai aprender e você vai crescer na fé. Diga glória a Deus, irmão. Chega de ser menino, chega de ser criança, irmão. Qualquer coisinha se ofende, qualquer coisinha se entristece. Ah, o pastor falou isso assim, qualquer coisinha. E se fala para te ajudar, irmão. Vou lhe dar um exemplo, irmãos. Por favor, ninguém se ofenda com o que eu vou falar. A gente sabe da correria de todo mundo. Tem gente que vem do trabalho direto para a igreja. Quem vem do trabalho direto para a igreja? Tem um monte que vem. Não é assim? E às vezes você vem correndo, tem gente que toma ônibus para vir para cá, enfim. Eu lembro da senhora, minha esposa vai lembrar dela também. Que ela chegava todo dia atrasada. Mas não é porque ela morava longe. Não é porque ela vinha do trabalho. Ela morava perto da igreja.
Mas tem gente que tem costume. Eu costumo brincar que é o crente noiva, né? Só chega atrasado, né? Tem pessoas que têm seus motivos para chegar. Por favor, não se ofenda que eu estou te falando. Você não é criança, você não vai se ofender que eu estou te falando que você não é criança. Amém ou não amém? E eu observava que todo dia ela chegava atrás, mas era todo dia, irmão. Teve um dia que ela chegou no final do culto, irmão. Estou te falando diante de Deus, minha esposa estava comigo. Eu falei, Cristina, olha a hora que a irmã chegou, Cristina. Perdeu o culto todo, irmão. Aí veio pedir oração. Falei, irmã, mas por que a senhora não chegou mais cedo? Aí teve um dia que eu sou o pastor dela. Se eu não falar, vai mudar? Então eu tenho que falar. Eu chamei ela um dia no culto e falei, irmã, vem cá, deixa eu falar uma coisa com a senhora com muito carinho, porque eu sou o seu pastor. Um dia eu vou dar conta da alma da senhora. Quando eu chegar no céu, Deus vai me cobrar a sua alma, então eu tenho que cuidar da senhora. Eu sabia onde ela morava, né? Por que a senhora chega atrasada? Ela disse, pastor, eu não sei, eu me enrolo. Assim mesmo. Eu moro perto, pastor. Meu marido vai para cá, meus filhos são tudo grandes. Não sei por que eu não consigo, eu não chego. Porque aquele dia que ela chegou no final do culto, ela perdeu o culto, irmão. Você acha que eu quero que você perca o culto? Não, poxa, eu tenho que falar, né? Aí eu comecei a conversar com ela, falei, irmão, olha só, procura chegar um pouquinho mais cedo, porque o culto, ele na verdade, ele tem 3 partes. Ele tem o louvor, ele tem a palavra e ele tem a oração. Às vezes Deus quer abençoar a senhora no louvor também. Lembra que Paulo e Silas estavam louvando e houve um terremoto que sacudiu tudo. Talvez tua bênção está no louvor, mas a senhora nunca chega para o louvor. Faça chegar mais cedo. Aí começou a chegar um pouquinho mais cedo. Teve um dia que chegou antes do culto. Eu falei, Cristina, estou te falando de 5 minutos antes do culto começar. Aquele dia eu fiz até festa. Eu falei, ô, glória, o seu nome. Chegou 5 minutos antes do culto começar. E ela começou a orar a Deus, a buscar a Deus, aquela coisa toda. Irmão, eu lembro do dia que ela estava... Eu estava no culto de quarta-feira de manhã. Entrou um rapaz. Ela estava orando. O rapaz foi e cutucou ela, deu um abraço no rapaz. Era filho dela, que estava no tráfico. O rapaz saiu do tráfico, irmão. Estava acabando de sair do tráfico e vindo para dar um abraço nela dentro da igreja. Aí ela veio e falou para mim, pastor, desde o dia que eu queria agradecer o senhor pelo que o senhor falou comigo. Porque eu estava perdendo a minha bênção. Porque eu podia chegar, eu morava do lado da igreja, mas não chegava porque eu me enrolava. E depois que eu comecei a fazer como o Senhor falou, minha vida mudou. Volto a dizer, irmão, não se ofenda, amém ou não amém? Fala para você, irmão, não se ofende que tu não é criança. Se tu se ofender, tu está no passo das crianças. Vou embora, o pastor falou do atraso na igreja. Você é criança então, é criança mesmo. Então, fazer o quê? Mas o maduro não está ligando para isso, o maduro se conserta. Uma vez, irmão, na reunião do Rio de Janeiro, aconteceu de pastor chegar atrasado na reunião, era a reunião do missionário, inclusive. Eu lembro, nunca esqueço, o missionário disse, chegou um atrasado. O missionário disse assim, olha, isso é um demônio. Isso é um demônio. Que não deixa o pastor chegar na hora. Pastor dando mau exemplo, coisa feia, né? Pastor. Você vai dizer, se o pastor chegou atrasado, você vai seguir. Não, estão errados. Não tem que chamar, receber ali uma bronca na hora, ali ao vivo, né? Mas é feio, fica feio para o pastor, fica feio para todo mundo. Eu falei, puxa vida, que coisa feia. O pastor chegou atrasado. Né? Mas eu nunca esqueço que me missionário, isso é um demônio. O demônio não deixa você chegar para receber a bênção completa. Aí você recebe parte da bênção. Às vezes é igual você pegar um filme pela metade. Hã? Lá no Rio se fala pegar o bonde andando. Não sabe nem que está... O que aconteceu? Volto a dizer, irmãos, tem gente que trabalha longe, tem gente que vem direto, amém ou não amém? Não estou falando isso para você, por favor, não se ofenda que você não é criança. Eu creio que tem gente madura em Belo Horizonte, por isso que eu estou falando essa palavra que Deus me deu ontem para falar para você. Estou falando de quem às vezes pode, às vezes, o caso dessa irmã que eu citei para você, estava perdendo a benção dela por causa de uma bobeira. Já estava há tantos anos na igreja, mas se acostumou. Tem coisa que a gente se acostuma. É igual a pessoa que trabalha muito tempo no lugar. Ela vai chegando atrasada, aquela coisa toda, chega um ponto em que parece que ela é que é a patroa. Se o patrão falar alguma coisa, ela que dá bronca do patrão, que já está há tanto tempo lá, ela acha que tem o direito até de dar bronca no patrão, porque ela já está lá há tanto tempo trabalhando. Não seja criança. Eu preparei a mensagem para dar, meu irmão, você acredita que eu não dei 10% da mensagem que eu ia dar para você? Eu não vou conseguir dar tudo hoje, já vi que eu não vou conseguir falar tudo que eu queria falar hoje para você, mas eu queria ler mais um texto da palavra com você, pelo menos. Preparei um monte, mas não vai dar tempo de falar.
Mas olha alguns comigo então. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. Pelo menos uns dois dá para eu falar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Olha aí que ele diz, ó, irmãos, não, ele está mandando isso aqui. Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ou seja, eu tenho que ser adulto no entendimento, eu tenho que entender as coisas como um adulto. Eu só posso ser menino na malícia. Preste atenção. Por que menino na malícia? Porque criança é assim, você zanga com ela, daí a pouco ela está rindo para você de novo, não está? Ela não guarda mágoa. A criança não guarda rancor. A criança não fica braba com você. Pode na hora ficar, mas depois ele está rindo para você de novo. Seu filho, você não dá puxão de orelha nele, daí a pouco ele está lá de novo? Papai, mamãe, tal, brincando contigo? Você puxa a orelha dele depois que está rindo para você de novo. Oi, mamãe, te amo, tá, mamãe? Te amo, tá, papai? Porque ele não tem malícia. Sejamos como uma criança, sem malícia. Não guarda mágoa no coração, não. Eu te pego lá fora, eu te arrebento depois, tu me paga. Não, não. Seja criança, no que diz sentido aqui é malícia. Criança não tem malícia, não seja como a criança. A criança é boba, é inocente, né? Mas seja maduro no entendimento. Diga glória a Deus. Fala para você, irmão, seja maduro no entendimento. Seja criança, não. Sair da igreja por qualquer motivo, qualquer bobeira. Não tem motivo para sair da igreja? Não tem. Vou lhe dizer que eu já passei por cada uma igreja e nunca saí, irmão. Teve uma que eu passei uma vez que eu falei assim, Jesus amado, me segura. Jesus me segurou. Uma coisa braba, não é qualquer coisinha não, meu irmão. Eu sei o que é. O diabo falar no teu ouvido assim, você vai voltar lá ainda? Porque eu estava certo, não estava errado, não. Eu correto no negócio. Mas eu falei, não, eu estou lá por causa de Jesus, não estou lá por causa de homem nenhum. Eu vou à igreja porque eu amo a Jesus. Por isso que eu estou aqui. E outra, irmão, se não fosse assim, como é que Deus me colocaria como um pastor? Sem primeiro não me fazer crescer. O Paulo disse que o pastor não pode ser neófito. O que é neófito? É um novo convertido, sem entendimento ainda, novinho ainda, sem experiência com Deus. Bom é você ouvir alguém que tem experiência com Deus, que tem calo na vida para falar para você. Se eu fosse alguém sem experiência com Deus, Deus não podia me levantar. Então eu tenho que passar mesmo para ter experiência com Deus. Deus vai me prensar mesmo para eu ter experiência com Ele. Se eu saísse na primeira luta, no primeiro espinho que eu pisasse, se eu fosse igual uma criança é que é assim, né? Machucou, ele vai lá, dá beijinho aqui, machucou, dá beijinho, mãe, dá beijinho, machucou. Se qualquer coisinha você tá morrendo. E o dia que você pegar uma luta de verdade? E o dia que vier um momento sério mesmo na tua vida, como é que vai ser? Vai ser criança a vida toda? Cuidar de você a vida toda? Ou vai começar a madurar hoje? A começar a amadurecer hoje? Em qual passo você vai andando? Se você anda com meninos, você vai demorar a chegar. Se anda com homens, você chega mais depressa. Que você possa pedir a Deus um amadurecimento. Vou lhe fazer uma outra pergunta, não precisa responder para mim, não. Quem já leu a Bíblia toda? Não precisa levantar a mão, não. Quem já leu a Bíblia toda? Já leu? Se não leu, se você está há muito tempo na igreja e não leu, tu é um menino. Fala assim para você, irmão, se tu está há muito tempo na igreja e tu não leu, tu é um menino. Fala para ele. E não adianta ficar de bico comigo, não. Adianta ficar tristinho comigo, não. Vou sair da igreja e ficar de mal com o pastor Paulo, porque o pastor Paulo falou que eu sou um menino. Não, é menino mesmo. Porque, irmãos, todo ano você tem oportunidade. Inclusive, eu já vou preparar um esquema para ano que vem todo mundo ler a Bíblia. Eu já li, mas vamos ler de novo. Já li algumas vezes, a gente vai ler outra vez. Todo mundo junto. Você precisa ler. Mas não é ler só para dizer que leu. Pastor David, eu li a Bíblia toda. Não é só para dizer que leu. Lê porque você precisa. Pastor, já terminei de ler. Lê de novo. Cada vez que você lê, Deus vai falar com você de uma maneira diferente. Às vezes, pastor, eu estou há 10 anos na igreja, você não leu a Bíblia toda ainda? Estou há 3 anos na igreja, não leu a Bíblia toda ainda? Às vezes, irmão, a gente acha que já amadureceu bastante, mas ainda somos criança na fé. Que essa palavra não venha a fazer você ficar triste. Fala para você, irmão, de novo, se ficar triste é porque tu é uma criança mesmo. Fala para ele, dá uma bronca nele aí. Então tu é um crianção mesmo. É. Se sair da igreja é porque tu é mais criança ainda. O meu objetivo não é esse, você sabe que é. Mas eu não posso ficar a vida inteira vendo você criança e não fazer nada. Eu quero que você cresça na fé.
A palavra, tem tanta mensagem para te dar que você não tem ideia, mas Jesus mandou dar essa. Aliás, eu estou só começando a mensagem, não terminei ainda. Se Deus deixar, eu continuo domingo que vem. Se Deus mandar falar outra coisa, eu continuo. Eu vou ler só mais um texto com você. Só mais um com você, porque o tempo da gente é pequeno. Hebreus capítulo 5. Que pena que o tempo da gente é tão pequenininho. Hebreus capítulo 5. O verso 12. Tem muitos textos que não dá tempo de eu ler aqui. Tem um que o Paulo fala que quando ele era menino, ele pensava como menino, achava como menino, mas depois que ele cresceu, largou de ser menino. Agora, olha esse. Olha o que Paulo fala aqui em Hebreus 5,12. Diz assim, ó. Porque devendo já ser mestres, ou seja, você já devia ser um mestre. Devia. Está devendo aí, hein? Ó, devendo já ser mestre, professor. Devia estar ensinando os outros. Pelo tempo, olha aí, pelo tempo que você está na presença de Deus, já era para você ser um mestre, ele está dizendo. Já era para você ser um professor, pelo tempo que você está na igreja. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ainda tem que dar leitinho, podia te dando uma comida mais só, está comendo papinha. Fala para você, irmão, você ainda come papinha, irmão. Já era para estar orando pelos outros, ainda está, ora por mim todo dia. Quando é que você vai crescer na fé? Quando? Verso 13, olha aí. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ainda tem que tomar leitinho ainda. Se machuca à toa, se fere à toa, se decepciona à toa, igual criança. 14, mas o mantimento sólido, o mocotó, hein? David gostou ali. É para os perfeitos, completos, a palavra perfeito é do grego teleios, completos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Diga glória a Deus. Até quando vão ficar tomando leitinho? O tempo não deixa eu falar mais, vou parar por aqui. Mas Paulo disse aqui. Eu digo, Paulo entende-se que o escritor da carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. Os estudiosos concordam com isso, né? Enfim, irmãos, a gente às vezes está muito tempo na presença de Deus, mas ainda está tomando leite. É hora de amadurecer. Voltando ao texto que eu comecei. O Esaú foi na frente. Talvez tenha gente andando na tua frente porque já tem passo de homem. Ah, por que ele recebeu o primeiro? Já tem passo de homem. Por que eu estou demorando? Talvez porque eu estou andando igual um menino, estou demorando a chegar. Mas o outro já recebeu a bênção dele. Talvez eu estou demorando a receber porque ainda não amadureci. Deus vai esperar que eu amadureça para me dar. Deus não vai me dar nada enquanto eu for criança. Senão não vai acontecer. Não vai rolar. Tem coisa que você só dá para o adulto. Não é igual o pai. O pai faz 18 anos. Assim, quando você for adulto, eu te dou. Mas pai, eu queria... Quando você crescer. Não tem um ditado que diz, cresce e... aparece. O próprio Moisés, eu ensinei isso aqui um tempo aqui na segunda-feira. Moisés só ganhou nome depois de grande, irmão. Moisés é o único exemplo de alguém que só ganhou nome depois que cresceu. Quando era criança não tinha nome, não. Mas quando ele cresceu, ele ganhou nome. Vamos guardar essa palavra no coração, não dá para eu falar mais. Que andemos no passo dos homens. Cresça na fé, cresça em experiências com Deus, seja maduro na fé. Não seja alguém que sai da igreja por qualquer motivo, qualquer bobeira, não. Diga, eu estou aqui plantado, foi Jesus que me plantou aqui, não estou aqui por causa de pastor, não estou aqui por causa de irmão, irmã, eu estou aqui para servir a Deus. Vão acontecer decepções, meu irmão vai me decepcionar, vão ver coisas que eu não gosto, mas eu estou aqui por causa de Jesus, eu vou para o céu com Jesus, porque eu sou adulto, eu não sou criança, eu já sou grande. Dê um aplauso para Jesus para te fechar. Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.